E aí, muito prazer, eu sou o Vinícius e hoje eu quero te falar sobre convicções e o poder que elas têm sobre você. Vamos começar pelo fato de que as suas convicções elas baseiam o quanto de ações que você toma. Então, quando você vai fazer algo, quando você vai tomar uma ação, você baseia essa sua ação no que você acredita ser possível ou não, de acordo com a sua interpretação, certo? E eu quero te dizer como uma convicção é adquirida. Primeiro, você precisa de provas, tá? Para uma convicção ser formada, ela precisa de sustentação. Ela imagina que ela é uma ponte, imagina que a convicção é uma ponte e as pilastras, as colunas que sustentam essa ponte são referências. As referências que constituem essa convicção são geralmente experiências suas. Então, eu vou te dar um exemplo bem claro. Você foi falar com uma garota uma vez. Você foi chegar nela, beleza, você chegou. E naquela vez, especificamente, naquela vez, você foi rejeitado. Você foi rejeitado, tá? E aí, a partir daí, você formou a convicção de que você, de repente, não é bom com as garotas. De repente que você não conversa tão bem, que você não tem essa malemolência, alguma coisa do tipo. E você formou essa convicção. Perceba que foi uma vez, mas você formou essa convicção, tá? E aí, cara, depois que você teve essa experiência, que você adquiriu aquilo para você, a sua interpretação a respeito de chegar em garotas vai ser baseada naquela experiência. Naquela experiência que formou a convicção em você de que você não é bom com garotas. E perceba que só o fato de você pensar que não é bom com elas, você não vai ser. Porque, vamos supor que você, mesmo tendo essa convicção, você pegue e chegue em uma garota, tá? Você chega em outra. E nesse momento, quando você tem essa convicção de que você não é bom, consequentemente, a ação que você está tomando vai ser medíocre. Então a ação vai ser medíocre, o resultado, dependendo de que ângulo você estiver olhando, não vai ser bom. E não sendo bom, esse resultado vai reforçar aquela sua convicção, tá? Você tinha a convicção de que você não era bom com elas, e quando você toma uma ação medíocre, você fortalece essa convicção. E perceba que é um ciclo. Cada vez essa convicção vai sendo mais fortalecida e cada vez constitui mais a sua interpretação das coisas. A forma como você vê essa possibilidade de repente. E, cara, você já ouviu a frase: o impossível é questão de opinião? O impossível é questão de opinião. Essa é uma frase bem profunda que está diretamente ligada a isso que eu estou querendo te dizer. Porque essa frase diz que para cada pessoa tem uma interpretação diferente do que é possível ou do que não é possível para ela. Então cada pessoa tem uma noção a respeito disso. Então de repente, para mim é comum estudar todos os dias, tá? Eu vejo isso como algo possível e eu vejo isso
vendo de um ângulo que isso possa fazer com que eu passe no exame, por exemplo. Eu tenho a convicção de que isso é possível, de que isso pode ser realizado. E outra pessoa, de repente, acha que estudar todos os dias, de repente, não funcione. Então, ela tem outra interpretação dessa mesma coisa. E para ela, de repente, é impossível. Mas para mim, é possível. E isso vem das experiências que ela teve. Exatamente. Do que aconteceu na vida dela. O que aconteceu no decorrer da vida dela mesmo, para que ela pensasse daquela forma. Então, a maioria das coisas que você experiencia, a maioria das coisas que você vai adquirindo conhecimento sobre elas ao longo da vida, essas experiências constituem as suas convicções. E no momento em que você perceber isso, no momento que você perceber que convicções moldam o seu nível de ação, você consegue mudar a sua vida. Nesse simples momento. Porque se você percebe que convicções formam o seu nível de ação, você mudando essa base, essa raiz, que são as convicções, você consegue mudar o seu nível de ação. Para melhor ou para pior. E quero te introduzir os 3 níveis, as 3 categorias de convicções. O primeiro nível, a primeira categoria é a opinião, certo? Uma opinião. E ela é formada com base em informações, tá? Informações que você recebe de outras pessoas e você constitui uma opinião sua. Mas a opinião é o nível mais baixo dessas 3 categorias. A opinião é o nível mais baixo dessa categoria, porque ela é mutável. Ela, a todo momento, a todo instante, ela pode ser mudada. Com uma nova informação, de repente, porque ela é mais flexível, ela é mais simples de ser mudada. Beleza? E o outro nível, e a outra categoria é justamente a convicção. Eu expliquei que ela é constituída com base em experiências suas. Então, ela tem um vínculo emocional mais forte. O que você acredita tem um vínculo emocional muito mais ligado à sua experiência. Então, de repente, você teve uma emoção com uma experiência e essa emoção se constitui ao redor dessa experiência. Agora, a convicção, ela... Como eu posso dizer? Agora, a convicção, ela é um pouco mais forte do que a opinião. Ela pode ser mudada, ela é mutável, só que exige mais esforço. Porque o vínculo emocional que você forma com uma experiência é muito mais forte. A sua experiência e o sentimento e a emoção que você teve quando experienciou ela formam essa convicção. E pelo fato de estar vinculado a uma emoção, já dá para você perceber que é mais difícil de ser mudada. Mas tem esperança ainda, você pode mudar. E a crença é a mais forte dessa categoria. Porque a crença, cara, o vínculo emocional dela é muito mais forte do que a convicção. Uma crença, a pessoa até reluta em contestar. Então, eu tenho uma crença, por exemplo, e alguém chega em mim com uma ideia contrária, é capaz de eu não gostar dessa ideia contrária. É capaz de eu não gostar dela estar
tentando introduzir aquilo na minha mente. Porque um abalo em crenças é algo muito mais forte e muito mais profundo. Pode ser mudado com um nível um pouco maior de esforço, mas pode ser mudado. E se você realmente quiser mudar, essas convicções, você precisa achar respostas internas. Perceba que a resposta para você conseguir mudar como você se sente ou no que você acredita, a resposta para mudar as coisas na sua vida não é ninguém que vai te dar. Não é um cara que vai te dar uma fórmula mágica, tudo detalhado de como você fazer. Depende somente de você e o quanto você quer fazer isso. São respostas internas. Você precisa entrar a fundo dentro de você. Saber da onde veio algo. Da onde veio uma emoção. Da onde vem uma convicção. E para isso você vai ter que retornar um pouco para saber da onde que veio essa convicção. Você vai ter que avaliar as experiências que sustentam essa sua convicção, tá? E no momento em que você achar essas experiências que sustentam uma convicção enfraquecedora, uma convicção de que você acha que não acrescenta para você, no momento em que você achar a base, a raiz dela, você vai questionar. Você vai se perguntar a respeito dela. Você vai perguntar se faz sentido, o porquê de você acreditar nisso e achar essas respostas internas, que é tudo dentro. E tem uma coisa que eu posso te dizer que é engraçada, que de repente, num momento, algo pode ser impossível para a maioria das pessoas, tá? No momento, mas você tem uma convicção contrária. Você de repente acha que alguma coisa é possível, alguma coisa que ninguém mais acredita que seja possível, mas você acredita. E é engraçado que no momento que você vai firme em cima daquela coisa, você sem trégua, você quer provar que aquilo é possível para si mesmo, você quer provar para si mesmo. Quando você consegue, as outras pessoas alteram as convicções dela, porque tem você como prova. Isso é engraçado, você vê muitas pessoas de sucesso que conseguiram. Eu vou te dar um exemplo muito bom, que é uma mulher chamada Marva Collins. Ela, se eu não me engano, ela era psicóloga, tá? Professora, psicóloga, alguma coisa do tipo, ou os dois vinculados, não lembro direito, mas ela teve a ideia de formar uma instituição que aceitaria alunos que fossem categorizados como disléxicos, como com problemas de aprendizado, como deficientes em relação ao aprendizado, crianças que ninguém acreditava que fossem capazes de aprender. Mas ela, com todas as forças, acreditava que qualquer criança podia aprender algo mais, podia se desenvolver como pessoa. Ela acreditava, ninguém mais acreditava, tá? Ela fez essa instituição e ela, com o maior afeto que ela podia ter, ela ensinou as crianças. Ela subiu o padrão que elas podiam ter. Ela começou a dar textos de Shakespeare, coisas complexas para a idade delas, porque ela subiu o padrão. E ela acreditava que essas crianças poderiam aprender. Ela acreditava, na realidade dela, aquilo era possível. E para mais ninguém,
era possível, apenas para ela. Mas no momento em que ela conseguiu tornar essas crianças boas, muito boas, as pessoas passaram a acreditar que era possível. Esse é um belo exemplo, tá? Então, brother, é isso. Identifique. Busque respostas internas. Esteja disposto a achar isso. Suas convicções enfraquecedoras e vai pra cima. Tome ações. Beleza? É isso.